meus irmãos, boa noite, minhas irmãs, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais um momento de Evangelho no Lar, aqui direto da Sociedade Espírita, da página da Sociedade Espírita Harmonia e Luz. Eu sou o Leonardo, espero que tenham tido uma excelente semana, né? Mais uma semana que se encerra e mais uma semana que se inicia aqui em Caxias do Sul. Espero que tenham tido uma excelente semana. Então vamos iniciar, já são 8 horas, né? Começando, claro, como sempre, com uma mensagenzinha lá do 365 dias com Chico Xavier. E a mensagem diz assim: se a vida te colocar obstáculos, prossiga na caminhada. Compreender constantemente, trabalhar sempre, descansar quando se mostra necessária a pausa de refazimento. Parar nunca. Então, parar nunca, gente. Sempre continuar trabalhando no bem. E então, vamos lá. Antes de iniciarmos, né, a leitura de noite de hoje, não podemos esquecer da nossa oração. Vamos fechar os nossos olhos e elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, ao Mestre Jesus, à equipe espiritual da Casa Harmonia e Luz, que se faz presente neste momento conosco, os nossos anjos da guarda, espíritos amigos que estão sempre ao nosso lado, nos incentivando ao caminho do bem, nos incentivando a procura de nos melhorarmos sempre, seguindo os preceitos do Evangelho do Mestre Jesus em nossa vida. Que possamos sair daqui um pouco mais esclarecidos com os ensinamentos desta noite e que esses fluidos possam ser espalhados pelo nosso ambiente familiar, pelo nosso planeta. Muito obrigado e que assim seja. É isso aí, meus irmãos. Então vamos lá, né? O tema da noite de hoje, novamente voltamos ao nosso querido A Voz do Monte, do Richard Simonet, e hoje é o capítulo 27, Tesouros. Esse é um tema mais longo, então eu tive que fazer um resuminho, né, das principais partes. Mas quem tem o livro A Voz do Monte, ou quiser depois procurar pela internet o arquivo PDF, você pode depois então dar uma lida mais aprofundada, fazer uma reflexão mais aprofundada deste tema. Então vamos lá para o capítulo 27, que a reflexão vem lá do capítulo 6, versículo 19 e 21 do livro de Mateus, que diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o tesouro, aí estará também o teu coração. E o que diz então o nosso querido Richard Simonet? Boa noite, Fabi, seja bem-vinda. Tesouros da terra, bens materiais, riquezas, prestígio, posição social, poder. Tesouros do céu, virtude, conhecimento, sabedoria. Ele já começa mostrando que existem 2 tipos de tesouros nesta passagem, os tesouros da terra e os tesouros do céu. E ele traz esses exemplos. Os primeiros são efêmeros. Ninguém os deterá por 1 segundo sequer, além da existência física. Esses primeiros tesouros da terra, então, são tesouros passageiros, que com o nosso desencarne nós acabamos perdendo o usufruir desses objetos, desses tesouros, né? Os segundos são eternos, inalienáveis, constituem o nosso patrimônio espiritual, com validade em todo o universo, em qualquer dimensão física ou extrafísica. Boa noite, Preto, seja bem-vindo. Isto mesmo, Preto. A diferença entre ambos e o que eles representam pode ser definido no processo da sua aquisição. Então, interessante, ó. Os tesouros do céu, eles são inalienáveis, eles não podem ser trocados, eles não podem ser dados, ele é nosso.
os tesouros do céu, os tesouros eternos que eu angario são meus. Eu não posso passar para outro. Como você que está aí do outro lado tem os seus tesouros também do céu que você angaria para si mesmo. E ele lembra que esses tesouros do céu, eles têm uma validade de universo, em todo o universo e em todas as dimensões. Qualquer dimensão, sendo ela física ou extrafísica, seja bem-vinda, Simone. Esses tesouros do céu vão valer em qualquer lugar. Já tem uma célebre frase do Chico Xavier, né, que ele diz: o bem que tu fizer ao próximo, ele vai ser o teu advogado em qualquer parte do universo, do mundo. Eu não me lembro direitinho agora, mas essa é a ideia e essa é a verdade. Por isso a necessidade dos tesouros do céu, de angariarmos. E ele continua: a diferença entre ambos, os tesouros da terra e do céu, é o processo, pode ser definida no processo de aquisição desses tesouros. O da aquisição de riquezas da terra é geralmente marcada pela ambição desmedida, porque anseia deter patrimônios. Mas a ambição desenfreada é sempre má conselheira. Boa noite, Alan, seja bem-vindo. Terminando por levá-lo a empregar desonestidades e explorações, sempre com o propósito de tirar o máximo proveito de seus investimentos. Vejam só, as aquisições das riquezas da terra geralmente são marcadas pela ambição, por esse sentimento arraigado, esse supra-sentimento de posse. Tudo o que é em demasia, tudo o que é em excesso é prejudicial. E a maioria das vezes as nossas aquisições na terra têm essa tendência a ser mascarado pela nossa própria ambição. Ele diz aqui, é geralmente marcado por essa ambição desmedida, essa ambição sem controle. A ambição desenfreada é sempre má conselheira e termina então por levar a gente a esse emprego de desonestidade e exploração. Quando nós somos donos de uma empresa, onde nós temos muitos colaboradores, e quando nós somos levados, aconselhados por essa má conselheira, que é a ambição, nós acabamos então empregando a desonestidade, a exploração, que acabam prejudicando muitas pessoas, né? Empolgado, quanto mais o indivíduo possui, mais ele deseja possuir, até chegar ao ponto em que ele se transforma em escravo dos seus haveres. Por isso, os homens de negócio constroem impérios, mas raramente alcançam o essencial, a paz em seus corações. Muito interessante, empolgado. Quanto mais o indivíduo possui, mais deseja possuir. Vai dizer que não é verdade? A gente tem sempre aquela tendência a reclamar, né, quando a gente é assalariado, como eles falam hoje, quando a gente é CLT, a gente ganha um pouquinho, aí a gente sempre, mas eu gostaria de mais, aí a gente ganha mais um pouquinho, mas eu queria um pouquinho mais, e a gente vai naquele sempre querendo mais, querendo mais, querendo mais, querendo mais, e quando nós vemos é essa ambição desmedida, né, que nos faz com que nos tornemos então escravos dos nossos haveres, escravos desses bens, desses tesouros da terra, né? E ele lembra que os homens de negócio, eles constroem impérios, mas raramente eles alcançam o que é essencial, que é a paz no coração, porque nós estamos sempre querendo mais, adquirir mais, ter mais posses, e nós muitas vezes não encontramos o essencial, que é a paz no nosso coração. E nós temos inúmeros exemplos, seja no nosso meio onde vivemos, ou nas redes sociais, de pessoas que têm o dinheiro, os maiores valores do mundo, mas não têm paz no coração, não têm paz no seu espírito. Por quê? Porque eles estão enraizados, eles estão enredados por esse sentimento de ambição. As aquisições das riquezas espirituais é um processo diferente,
marcado pela conscientização da criatura humana em relação às suas responsabilidades diante da vida e por um despertamento da sua condição de filho perfectível de Deus. Vejam só, é um processo diferente para nós angariarmos essas riquezas espirituais, porque aqui, ele traz a conscientização da criatura. Nós precisamos nos conscientizar como filhos de Deus, filho perfectível de Deus, para que nós possamos então começar a angariar essas riquezas. A consciência da nossa responsabilidade da vida e do nosso despertamento como condição de filho perfectível de Deus. Inegavelmente, a riqueza espiritual é bem mais difícil de ser adquirida, porquanto exige que, preste atenção, que violentemos a tendência do homem velho, o homem primitivo que mora em nós, bem mais próximo da animalidade do que da angelitude. Por quê? Porque nós somos espíritos em um mundo de provas e expiações, em um mundo onde os espíritos ainda são muito imperfeitos. Então, nós estamos mais longe da angelitude e mais próximo da animalidade. Por isso, é mais difícil, como ele explica aqui, a angariarmos esses tesouros espirituais, essa riqueza espiritual, porque exige que nós violentemos as nossas tendências primitivas, as nossas tendências de homem velho, de espírito inferior que somos nós ainda. Exemplo típico dessa dificuldade temos no exercício da caridade, caminho das realizações mais nobres da criatura humana, alicerce fundamental dos bens espirituais. Há entraves arraigados que nos inibem, como a preguiça, a indolência, o descaso e a má vontade. Muito interessante, vamos repetir aqui. Exemplo típico dessas dificuldades, dessa violação do homem velho que ele está se referindo, está trazendo esse exemplo, é o exercício da caridade. E ainda ele traz aqui, colaborar no culto religioso à noite eu não posso, é horário da minha novela. Outro exemplo, visitar enfermos no hospital aos domingos, nem pensar. Afinal, é o meu único dia de descanso. Para quem trabalha de segunda a sexta, usa o sábado para limpar a casa e o domingo para descansar. Deus me livre! E visitar enfermo no hospital. Participar do serviço no centro espírita ou numa entidade socorrista? É muito difícil, eu ando tão ocupado, eu não tenho tempo para nada. Outros exemplos que ele vem trazendo dessas dificuldades que temos de violarmos o nosso homem, as nossas tendências de homem velho. Essa dificuldade de praticarmos a caridade é um exemplo. E aqui ele traz os exemplos, Muitos irmãos que já há anos vêm na casa espírita e quando é convidado ou para estudar ou para começar a trabalhar na casa espírita, mas claro que aí para trabalhar na casa espírita tu tem que ter um pouco de estudo, tem que ter estudado um pouquinho. Então diz, não posso, eu não tenho tempo, mas o tempo para novela tem. E nós sabemos que existem vários exemplos assim. Ele fala isso. Aliás, o tempo ou a falta dele é o motivo mais frequente que usamos para justificar nossa omissão, sem considerar que se trata de uma questão de preferência. Sempre encontramos tempo para fazer o que realmente desejamos. Eu não tenho tempo para ir lá no centro espírita estudar. Ou eu ir no centro espírita e ajudar o pessoal no brechó, ou ajudar a preparar a cesta básica. Mas se alguém aparece, aí vejam só, outro exemplo. Aí se alguém aparece num tempo depois e diz, mas que tal a gente sair, vamos lá numa pizzaria comer uma pizza, ou vamos sair, vamos numa festa, no mesmo dia e no mesmo horário que tinha o compromisso lá na casa espírita ou numa outra instituição. Aí diz, vamos. Aí nesse momento a gente consegue sair para ir comer uma pizza ou ir numa festa. É a questão que ele diz, sempre encontramos tempo para o que realmente desejamos. Muitas vezes nós
Queremos angariar essa riqueza espiritual, esses tesouros espirituais, mas nós não queremos violentar as nossas tendências de homem velho. Porque só encontramos tempo para aquilo que realmente nós desejamos. Há uma inversão de valores em relação aos propósitos da vida. Se nós pararmos para analisar, é isso mesmo. Justo, portanto, que perguntemos agora, ele termina com uma reflexão. E vamos guardar essa reflexão para hoje à noite fazermos a hora que formos dormir. Justo, portanto, que perguntemos todos os dias a nós mesmos: onde está o nosso coração? Quais os interesses que caracterizam nossa existência? São dos tesouros da terra ou dos tesouros do céu? Dizem respeito à nossa vida efêmera, a vida no corpo físico, essa vida que é transitória, ou à eternidade, que é na vida espiritual? É preciso colocar o coração no lugar certo, à procura do tesouro real. Ou somente colheremos tensões e desajustes na terra, desilusões e angústias no plano espiritual. Porque não esqueçamos, meus irmãos, que o que não fizermos de bem na terra, o que não fizermos para angariarmos os tesouros de riqueza espiritual, os tesouros do céu, quando chegarmos no plano espiritual, haverá o ranger de dentes, haverá a desilusão, haverá as angústias, porque a nossa consciência, não se esqueçam, não vai ser Deus, não vai ser nenhum espírito, não vai ser Jesus, não vai ter ninguém julgando a gente quando deixarmos o corpo físico. Será a nossa própria consciência que vai nos mostrar, vai fazer com que nós nos arrependamos do tempo perdido, do tempo que nós tivemos, do período que tivemos para angariar os tesouros espirituais e deixamos de lado, por muitas vezes, comodidade, não é verdade? Por preguiça, como ele diz aqui, não é? Por descaso, por indolência, por má vontade. Certo, meus irmãos? Este era o tema da noite de hoje. Tesouros, capítulo 27 do livro A Voz do Monte. Para quem quiser depois dar uma relida, é sempre bom dar mais uma estudada. Certo, meus irmãos? Este era o tema da noite de hoje. E antes de se encerrar, vou aproveitar e fazer o convite para vocês, que estamos iniciando 2025. Então, se você mora em Caxias do Sul ou região próxima e quer aproveitar e iniciar 2025 diferente, quer começar a estudar o Espiritismo, então venha estudar com a gente na Sociedade Espírita Harmonia e Luz. Então, quase todos os dias nós temos estudo dentro da Casa Espírita. Então, temos na segunda-feira à noite, temos também na quarta-feira à tarde e quarta-feira à noite, temos também na quinta-feira à noite. Atualmente só não temos grupo de estudo na terça-feira, mas ainda nós estamos verificando isso, e na sexta-feira à noite. Ah, claro, e temos no sábado também, no sábado à tarde. Então, se você quer começar a estudar a doutrina espírita, quer se aprofundar na doutrina espírita, no Evangelho de Jesus, então venha participar dos grupos de estudo do Harmonia e Luz. Alguns grupos ainda estão de férias, mas a partir de fevereiro, se eu não me engano, os horários voltarão ao normal. Quem quiser saber mais detalhado os horários do Harmonia e Luz, você pode conferir através do site www.harmonialuz.com.br. E vai ser muito bom que vocês venham no Harmonia e Luz estudar com a gente. Estamos lá sempre de coração aberto, de braços abertos, para receber vocês no Harmonia e Luz. Certo, meus irmãos? Então agora, para encerrar, vamos fechar os nossos olhos e fazer a nossa oração. Já ia me esquecendo, peguem agora o seu copinho com água, coloquem aí perto do notebook, do celular, do tablet, para que a equipe espiritual da Casa Harmonia e Luz possa fluidificar com os fluidos benéficos da nossa querida equipe espiritual do Harmonia. Certo, meus irmãos? Então vamos lá, fechando os nossos olhos e elevando o nosso pensamento a Deus, trazendo
a imagem luminosa do Mestre Jesus em nossa tela mental, para que com a luz misericordiosa, abençoada dele, possa iluminar o nosso espírito, fazendo com que nos conectemos com mais facilidade com os espíritos amigos do Harmonia e Luz, com o nosso anjo da guarda, com os espíritos familiares que estão sempre ao nosso lado, nos incentivando ao bem, ao estudo, à prática da caridade, ao angariar dos tesouros espirituais. A Ti, Mestre Jesus, agradecemos esta oportunidade abençoada de mais um momento de Evangelho no Lar, de estarmos aqui reunidos, com o foco sempre no aprendizado, no estudo, no Teu abençoado ensino. Agradecemos a equipe espiritual do Harmonia e Luz, que está sempre também ao nosso lado, nos incentivando ao aprendizado, à procura de nos tornarmos pessoas melhores, mais cristãs. Que a Tua luz, Pai Criador, que a Tua luz, Mestre Jesus, percorra os 4 cantos do planeta, onde houver dor, sofrimento, onde imperar o egoísmo, o orgulho, a vaidade. Que o Teu exemplo sublime se faça lá presente. Que o Teu exemplo sublime, Mestre Jesus, ilumine a cada um dos nossos irmãos que sofrem, que passam por todos os tipos de prova e expiação. Que essa semana seja uma semana iluminada para todos nós e que semana que vem possamos estar novamente juntos. Muito obrigado e que assim seja. É isso aí, meus irmãos. Um beijo para todos que estiveram comigo aqui e nos vemos no próximo domingo. Tchau, boa semana.